antes do Big Bang acontecer e a energia se transformar em matéria e criar isso aqui, já existia uma espiritualidade superior incriada, pré-existente. E Deus, esse Deus incognoscível, que não tem nada a ver com o Javé, ou esses seres que a gente aqui chamou equivocadamente de Deus, essa figura existe. Eu penso que isso aqui é real. Eu até sei que é real, mas eu sei para mim. Eu não posso transformar isso numa certeza e impor a ninguém. Esse ser, ele está presente com a sua expressão átma em cada ser vivo que existe. De novo, o pessoal fica muito nessa de que tem que ter um pai criador que está acima. Tem alguém acima de Javé? Só tem. Javé está abaixo de todos nós. Hoje, qualquer ser importante, por mais insignificante que ele seja, hoje para a criação de Javé tem mais importância do que ele próprio. Porque qualquer ser humano é um alguém útil ao possível progresso do genoma humano. Javé é inútil, ele é cativo disso. Mas assim, eu vou dar minha opinião. Claro. Eu penso que sei que existe um Deus Pai, Mãe amantíssimo. É uma certeza que eu carrego no meu coração, mas que eu não trago como certeza intelectual no sentido de dizer, olha, isso aqui é uma certeza que eu tenho. Não, eu nem falo, eu pouco falo disso. Mas eu penso isso e acho que sei disso. Mas isso é uma verdade minha, pessoal, eu não posso... Mas assim, eu sei que um Deus, ou que Deus existe. Que Deus, ou um Deus é esse que eu estou falando? É um ser incriado. Os espíritos diziam muito claramente, na época de Kardec, que antes desse universo surgir, antes do Big Bang acontecer e a energia se transformar em matéria e criar isso aqui, já existia uma espiritualidade superior incriada, pré-existente. E Deus, esse Deus incognoscível, que não tem nada a ver com o Javé, ou esses seres que a gente aqui chamou equivocadamente de Deus, essa figura existe. Eu penso que isso aqui é real. Eu até sei que é real, mas eu sei para mim. Eu não posso transformar isso numa certeza e impor a ninguém. Esse ser, ele está presente com a sua expressão átma em cada ser vivo que existe. O que é isso? Quando você estuda o Bhagavad Gita, que é uma conversa de Arjuna com Krishna, que é um dos capítulos do Mahabharata, você vê no Bhagavad Gita Krishna e Arjuna conversando quando ambos eram jovens. Mas Gita, Bhagavad Gita quer dizer a canção do Senhor. Gita significa canção. Não só existe essa conversa entre eles, existe a conversa chamada Uttara Gita, que também é uma conversa entre Arjuna e Krishna, só que os dois já velhos. É um outro livro. Nesse Uttara Gita, Krishna explica a Arjuna, porque Arjuna estava perguntando, Krishna, você é o ser supremo? Diz, eu sou Deus feito ser. Mas e blá, 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 e blá, blá, blá. Então, nesse livro, Krishna explica a constituição setenária do ser humano. O que é uma constituição setenária? É que Krishna está dizendo a Arjuna, você, e olha que Arjuna era um ser híbrido, tá? Mas vamos fazer de conta que ele era humano. E, além desse seu corpo aí, você tem mais 6. Tem 3 outros, com mais esse seu físico aí 4, que servem para cuidar dos arquivos mais animalizados, mais primitivos, mas isso aqui não é seu espírito, não. O seu espírito é uma tríade imortal que acopla nesse quaternário inferior, ou seja, esse corpo físico e mais 3 fantasminhas, esses 4 corpos formariam o quaternário inferior, e o espírito, formado por 3 níveis de consciência, acopla nesse quaternário inferior, então são 7 corpos, isso é a constituição setenária. E Krishna diz, olha, na tríade imortal, ou seja, nesse espírito formado por 3 partes, existe uma parte manásica, uma búdica,
que corresponderia ao campo mental e emocional do que os humanos sentem, mas tem um tal de um corpo átmico, que é a presença do sagrado em cada ser, que isso aqui não se modifica nem se altera com que o eu que vai cuidar desses outros níveis de consciência fizer. Então, dizendo aos nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo e que estão... Então esse Deus, eu sei ou penso saber que ele existe. Não tem nada a ver com Javé, nem com ninguém. Esse ser, ele nunca disse oi para ninguém aqui dentro. Porque o jeito dele ser não é humano, não é do jeito que a gente... É uma outra forma de expressão. Essa seria uma notícia boa que eu dou a mim mesmo. Qual é a notícia chata? Esse ser, ele não age. Ele não atua. Ele é, entre aspas, um Deus que quem melhor definiu foi Spinoza. Baruch Spinoza, o famoso Deus de Spinoza, que quando alguém perguntava a Einstein, você acredita em Deus? Eu disse, sim, mas no Deus de Spinoza. Qual a diferença do Deus de Spinoza para o Deus teísta dos seguidores de Brahma, de Javé, de Allah? É porque esse Deus teísta é aquele que diz, ei, se você não fizer tal coisa, ele castiga, mas se você fizer o que eu quero, ele premia. É um Deus que se mete na vida. É um Deus mesquinho, que fica feliz ou triste com que... Aí Spinoza dizia, ei, isso... O Deus de Spinoza é uma espécie de um relojoeiro que pôs o relógio para funcionar e aventuras mil e deu a cada um a semente da sua deidade e, ao mesmo tempo, permitiu que cada um acionasse os mecanismos das leis de causa e efeito a partir do livre-arbítrio que cada um tem. E, então, esse Deus aqui não premia nem castiga ninguém. Cada um vai, entre aspas, semeando e colhendo. Ou seja, esse contexto aqui, ele é real na minha concepção. Qual é o drama? Esse outro também é, mas esse outro contexto ele é real, mas no âmbito de um equívoco de uma entidade que criou algo que não devia e se passou por Deus, para os incautos aqui dentro, para os desavisados, ou para as criaturas ferramentas que ele criou e ele se apresentou como Deus, mas não tem nada a ver com Deus, é só um criador caído, mas esse Deus aqui existe. O chato é que nós aqui fomos condicionados a acreditar num Deus que pune, e não é bem assim a história. Schopenhauer dizia algo tremendamente profundo, que o problema dessa criação que a gente conhece é porque aqui a agonia da presa é sempre maior do que o prazer do predador. Ou seja, quando o jacaré está comendo um pato, a dor do patinho repercute na memória dos elétrons, que são os registros acásticos do entrelaçamento quântico da criação, muito mais do que o prazer do jacaré de estar comendo. Ou seja, a resultante dessa criação foi problemática porque ela é, entre aspas, a agonia maior do que o prazer. Então isso não pode ser uma obra de um Deus. Isso aqui foi um acidente, já que se isso existe, nasceu ou surgiu de alguma coisa. Então, assim, é isso que eu posso dizer para os nossos irmãos e irmãs que com tanta paciência estão aí nos escutando. Há esse lado belo, mas há esse lado complicado. E nós somos filhos do caos. Só que mesmo tendo uma condição complicada, a gente pode embelezar a nós mesmos e fazer com que em plena vida, em que prevalece a natureza de um corpo animal primitivo, cheio de problemas, a gente também tem a natureza espiritual no nosso eu. É a natureza espiritual da nossa alma e a natureza animal desse corpo primitivo. Na medida em que você faz com que o seu eu se eleve, através de diversas práticas, ou de uma conduta de fé religiosa decente, também isso funciona. Se você vive a sua religião de uma maneira digna, qualquer caminho
que o ser humano caminha, dependendo de como ele o faça, ele se eleva. Porque a questão aqui não está no que a gente, entre aspas, define como sendo o valor final das coisas. Pouco importa se você diz que é ABC. A questão é, enquanto você está dizendo que é ABC, você o faça com dignidade, com decência, e isso seja produtivo no campo do bem. Então, assim, a vida, a existência é sempre bela e generosa, penso eu. A vida que a gente leva nessa criação, ela é um pouco problemática, ou muito. Mas a vida é o que cada um de nós faz dela. Então, é o que eu posso dizer. Eu fiz da minha vida um exercício de tentativa de sempre agir voltado para o ideal de fraternidade do bem, óbvio, exigindo de mim mesmo dignidade. Eu não exijo dos outros, só exijo de mim mesmo.